A primeira coisa que é importante destacar, Lucas, é a questão justamente da terminologia, né? Até o começo dos anos 90, usava-se muito os termos portador de necessidades especiais, ou a palavra deficiente, né? PNE, que é a sigla. Hoje, todos esses termos caíram por terra. A terminologia correta, que foi criada pela ONU em 2007 e usada até hoje, é pessoa com deficiência. Né? Então, esse é o termo correto. Qualquer outra terminologia não deve ser usada. Obviamente, derivações disso podem ser usadas como pessoa com deficiência visual, pessoa com deficiência intelectual, ou pessoas com cegueira, pessoas com surdez. Então, o pessoas com ou pessoa alguma coisa é muito bem-vindo e pode ser usado. Eu acho que esse é o primeiro ponto que eu acho importante as pessoas terem noção, você que está assistindo, começar a revisar o seu glossário para que a gente possa estar atualizado, né? O segundo aspecto é a definição de deficiência, que justamente nesse ano de 2007 foi lançado a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, também uma publicação da ONU, que no Brasil chegou com caráter de emenda constitucional. Então, perceba que esse texto, quando veio traduzido para o Brasil, ele tem um caráter de um apêndice, de uma emenda do principal documento nosso que celebra a democracia, a igualdade, que é a Constituição de 88. Okay. É o mesmo texto. E a deficiência de lá para cá, ela começa a ser percebida como a relação dos nossos corpos ou das nossas cognições com o meio. Então, a deficiência é um conceito relativizado, coisa que não era feita antigamente. A deficiência era vista como algo inerente ao corpo do indivíduo, como se fosse uma patologia, uma doença, um defeito, uma invalidez, Perfeito. Uma incapacidade. Estou usando termos que eram muito comuns Perfeito. Na década de 50, 60. Tá. Bem legal. Então, essas duas visões do que é deficiência têm nomes. Então, a gente chama de modelo social, que é um modelo vigente, que é assim, a partir do momento que você vislumbra uma barreira na interação de alguém com um espaço ou de alguém com outra pessoa, ali está configurada uma deficiência. A deficiência está na relação. Perfeito. Eu vou dar um exemplo que eu até dou em várias palestras. Né? Tá. Se você tem uma pessoa em cadeira de rodas e ela se depara com uma calçada sem rampa, onde está a deficiência? Está na calçada. Entendi. Não está na pessoa na cadeira de rodas. Tá. Né? A pessoa em cadeira de rodas ela tem uma característica motora que faz parte da definição dela, porém a ausência da rampa nessa calçada é que caracteriza a deficiência. Ok. Se houvesse uma rampa muito bem arquitetada, construída, não existiria naquela situação deficiência. Tá. Percebe? Entendi. É o que você falou, você sai da característica única e exclusiva da pessoa e você vai para o exógeno aí, né? O que... Isso. Tá. Perfeito. Tá. O modelo social ele fala que a deficiência está na sociedade. Olha que legal. Legal. Então, a partir do momento que a gente pega, eu e você, um avião, e a gente vai para a China ou vai para a Rússia, eu não sei como é que tá o teu chinês. Não tá tão bom assim. Se a gente desembarcar lá e a gente olhar lá as sinalizações, os cardápios e tentar se comunicar, a gente não vai conseguir. Perfeito. Nós seremos pessoas com deficiência. Tá. Por causa do contexto. Ok. Sério. É a mesma coisa se a gente procurar uma roda de pessoas surdas que usam Libras, né, que é a língua brasileira de sinais, e querer desenturmar nessa roda, a gente não vai conseguir porque a gente não tem a Libras como idioma. A gente vai se sentir pessoas com deficiência. Então, o contexto que determina a deficiência. Isso é importante deixar muito claro. Então, não é o fato que a pessoa não enxergar, não ouvir ou não se locomover de uma forma típica que ela é uma pessoa com deficiência. É meio quebra-cabeça, né? Sensacional, mas ficou claríssimo. E o modelo anterior é o modelo médico. Então, assim, a pessoa tem uma surdez, então precisa ser tratada. A pessoa tem uma cegueira, precisa ser tratada, curada. Esse é o modelo antigo e que, infelizmente, ainda perdura nos ambientes corporativos e na sociedade em geral.